Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite. Eu sou consultora da MIP Solution, sou professora de História, também tenho formação em Administração de Empresas, pós em Gestão em Saúde. Atualmente sou mestranda no Programa de Direção Estratégica em Organizações de Saúde. Atuo hoje com gestão de custo financeiro. Faço a aplicação da metodologia do TDABC, é uma metodologia de custeio, a gente vai falar um pouco sobre ela hoje. É uma aplicação que a gente faz em instituição pública, privada e operadora de saúde. Eu sou responsável pelo planejamento estratégico e a operacionalização dos projetos de coleta de desfechos econômicos relacionados à jornada assistencial do paciente. E contribuindo aí, né, com essa análise importantíssima que a MEIPS traz hoje, que é a análise de valor. Então, vou começar. O exercício da gestão de custos no sistema de saúde, público e privado como um todo, eu acho, ele se tornou imperativo em virtude da necessidade de garantir maior eficiência na aplicação dos recursos e da sustentabilidade do sistema. Então, a gestão de custos do SUS, ela visa estabelecer os processos e o consumo adequado desses recursos para privilegiar a qualidade, construindo padrões de referência que vão possibilitar aí melhores remunerações mais apropriadas dentro das ações dos serviços públicos, bem como informação aí para subsidiar as discussões sobre novos financiamentos do sistema, tecnologias, etc. Então, a gente vai associando aí essas iniciativas de apuração e gestão desses custos às políticas atuais, né, tentando ali caminhar em direção à qualificação da gestão, o que leva, obviamente, ao melhor uso desses recursos públicos e assim trazendo mais valor para os mesmos. Então eu trago aqui hoje um pouco do recorte do cenário do setor atual. Então, a economia de saúde, ela tem assumido um papel muito relevante em todo o mundo. Os gastos e os custos da saúde têm se elevado progressivamente devido a muitos fatores, como o aumento e envelhecimento da população, evolução tecnológica, a modificação do perfil epidemiológico, surgimento de novas doenças, aumento e a prevalência dessas doenças, e o aumento do grau de consciência da cidadania mesmo em relação aos seus direitos. Então, a limitação do recurso ali utilizado e a demanda crescente dessa necessidade agrava ainda mais a complexidade desse sistema. Então, atualmente, na informação, a gestão de custos, que também pode ser feita pela contabilidade de custos, tem sido uma ferramenta muito estratégica para cuidar dessas análises e otimização de gastos. Então, aumenta a eficiência da produção entre as suas ações de melhoria e a gestão de custo vai prestando aí o grande auxílio de forma mais complexa nessas organizações, pois ela fornece as análises do comportamento do custo e das despesas, desperdício, tempo produtivo, variações entre custos previstos e reais, a conveniência de terceiros serviços, linhas de investimento e entre outras coisas. Então, conhecendo os verdadeiros custos dos serviços prestados na administração, a gestão vai ter condições ali de melhorar esses serviços, avaliar incentivos de qualidade e impulsionar para a melhoria mesmo do contínuo, para melhoria contínua por meio de gerenciamento baseado em atividade. Então, a avaliação econômica da saúde do SUS assume aí um papel de destaque, né? Porque ele está exigindo que os gestores enfrentem esses desafios da busca contínua de eficiência e eficácia
eficácia dessas atividades. Aí a qualidade associada ao racional desses recursos, e esse tem sido aí um novo desafio do sistema. E a necessidade das instituições públicas em conhecer a estrutura dos seus custos para gerenciar melhor o seu recurso e racionalizar o uso dos insumos dos insumos e das suas atividades é de suma importância, porque ela vai trazer mais subsídios para apoiar o planejamento a médio e a longo prazo. A gente estava vendo só alguns slidinhos mesmo? É que eu comecei contextualizando, mas eu vou... vai passando os slides. Então, falando um pouco sobre os desafios do sistema de saúde, né, para a gestão de processos e custos, vemos a necessidade de sistemas mais dinâmicos de informação que responde ali atentamente às imposições do mercado atual. Isso faz com que as instituições busquem cada vez mais ferramentas que utilizem esse processo de tomada de decisão. Então, falta dados na tomada de decisão. Então, hoje nós, como gestores, a gente trabalha um pouco às cegas. A gente não sabe, por exemplo, responder quanto que um paciente custa para um sistema, se eu preciso transferir esse paciente para uma outra unidade. Eu não tenho um cenário de custo para avaliar se isso é de fato uma boa estratégia. Falando sobre a carga de doença, essa medição complementar de estatísticas tradicionais para a mortalidade e a caracterização mesmo da produção hospitalar, ela não traduz o impacto de desfecho não fatal da doença ou lesão ao longo da vida. A gente sabe que o diagnóstico que a gente se depara às vezes já vem com agravamento e outras comorbidades que são associadas, e a verdade é que a gente não consegue mapear essa jornada. O aumento dessas pressões políticas sociais, então quando a gente ouve discussões sobre novas tecnologias, opções de tratamentos, como que a gente vai preparar essas questões técnicas, novas normas da Conitec, e pensando ali no cuidado centrado no paciente. E por fim, a restrição orçamentária, o teto de gastos, só reforçando que mais ainda aí que a gente precisa de uma ferramenta que vai otimizar essa gestão de custos para que ela se torne de fato aplicável. Então, a gestão de custos, ela é uma ferramenta importante, ela vai gerar informação que contribui para o adequado aproveitamento do recurso, apoiando ali na tomada de decisão por parte do gestor, o conhecimento da dinâmica e da estrutura de custos em uma instituição, e vai visualizar os fluxos internos, seus insumos e as identificações dos pontos críticos. A apuração de custos, ela contribui para a organização dos processos, melhor gerenciamento e aplicação de recursos. Vai usar também as informações provenientes de contabilidade de custos, sistemas, tanto para entender como que é a gestão estratégica e para entender a necessidade operacional também, né? A gente sempre fala de processos são processos e custos, né? Está tudo ali alinhado. Então, ele vai usar esses dados, essas informações, para identificar, desenvolver e monitorar os resultados, trazer novas estratégias, definir e alcançar maiores resultados possíveis com os recursos que já utilizam aí na organização. Então, por que a gestão de custo? Apesar aí da expansão da cobertura, o nosso sistema de saúde como um todo, então falando do SUS e da saúde suplementar, ainda enfrenta aí limitações na qualidade de atenção, de incorporação e novas tecnologias na gestão e nos seus recursos de distribuição de serviços. Então, o setor de saúde brasileiro, ele teve um avanço significativo nos últimos anos, apesar dos grandes desafios que temos aí, que se apresentaram. Mas a nossa população se torna mais idosa, cresce, mais urbana. Desculpa, gente. Eu provavelmente vou morrer de asma.
também me passar por mal, tá, gente? Então vamos lá. Será que eu vou conseguir? Vou. Então vamos lá. O que a gente precisa é equilibrar os resultados e gastos, trazer mais valor e automaticamente aumentar esse valor, né? Significa aí entregar melhores resultados clínicos e ao mesmo tempo reduzir os custos, né? Alinhar os custos com mais compromisso e sem comprometer, né, o resultado ou as duas coisas. Então a palavra sustentabilidade, né, a gente precisa captar um equilíbrio no sistema de saúde para fazer algumas reflexões, né, mas do tipo como anda a eficiência dos serviços públicos e a eficácia dos gestores na obtenção dessas metas, né? A efetividade das políticas sociais na resolução de problemas apresentados pela sociedade. A gente precisa de capacidade técnica para prestar o cuidado de saúde necessário à população e pagar por esses cuidados que a gente quer ter. Então, a barreira aí da gestão de custos, né, para a implementação da gestão de custos, eu digo que é só uma organização. Então, a gente precisa organizar os processos de trabalho, sistemas estruturados funcionando, descentralização de informação, pessoal com dedicação exclusiva. Eu vejo muito isso hoje, trabalhando com consultoria em instituições, que os centros de custos eles não se conversam. Então, a gente já tem a comunicação interna que não consegue se ajustar. E aí, quando a gente vai tentar enxergar isso de forma macro dentro do sistema, só piora. Apesar de a gente ter um sistema único de saúde, a gente não tem um sistema que conversa. Então, os objetivos da gestão de custo: trazer valor para o serviço, capacidade de controle e estratégicas que otimizem a tomada de decisão. Então, a gente precisa chegar à gestão de custo como um poderoso instrumento para tomada de decisão, focar, né, nos esforços de melhoria com resultados mensuráveis e o aprimoramento na capacidade da empresa de criar e agregar mais valor. Por que a gestão de custo? Então, a gestão de custo ela vai permitir viabilizar processos mais seguros e, consequentemente, aí, aprimorar a qualidade e a segurança na assistência prestada ao paciente. Então, pensando na modelagem para base de custeio total, ela vai auxiliar aí a decisão da gestão do monitoramento e avaliação de resultados, construção de modelos de avaliação de resultados, um painel de indicadores, construção da base de custeio, né, que é aquela base de dados que a gente vai alimentando. A gente define os centros de custo, a estrutura desses gastos e, por fim, a gente faz a estrutura do rastreio e rateio. Então, a gente precisa entender que o cenário mudou. A gente precisa de um sistema híbrido, né, com foco no paciente e na performance, com necessidade de informação de qualidade, e a gestão de custo é uma prioridade para qualquer modelo. Então, envolvimento médico, gestão de corpo clínico, que é fundamental. Hoje, quase todos os projetos que eu estou envolvida na área de desfecho econômico, a gente está fazendo aplicação com a equipe médica da instituição. Então, a etapa da implantação da gestão de custo, a gente começa com a coleta, então o custo com o pessoal, materiais gerais, que é o que eu falo que às vezes o centro de custos eles não se conversam. Então, às vezes o cara já tem a estrutura da base de custeio.
Porque o RH vai lá, ele faz o controle dele, a parte de compras faz o controle dele, a farmácia. Então a gente junta tudo isso, monta uma estatística de distribuição de custo, traz os dados da produção e tempo. Aí a gente vai para o processamento, que é o cálculo e apropriação do custo, o rateio desses custos, e por fim a gente consegue trazer análise via relatório, validação desses relatórios, os dashboards gerenciais e a demonstração do resultado ali a curto, médio e longo prazo. Então, falando sobre a estrutura da base de custeio total, eu sempre gosto muito de colocar na parte prática, porque eu acho que para custeio a gente, às vezes, se depara com muita teoria e às vezes parece que não é muito aplicável. Eu tenho aplicado especificamente a base de custeio em algumas instituições públicas e privadas, e a gente faz um mapeamento do negócio por intermédio de entrevistas com gestores. Então, a gente traz os gestores, os pontos focais dessas áreas, para a gente entender de que forma que são feitos os controles internamente. Então, junto deles, a gente faz a definição do centro de custos e exatamente qual é o perfil de coleta que a gente vai fazer dentro da matriz, dentro dessa base de custeio. Então, aí a gente consegue trazer um levantamento por período, né? Esse dash eu fiz um protótipo, é só para fins de apresentação, mas é importante para mostrar que tipo de resposta que a gente pode trazer nesse levantamento de custos. Então, a gente consegue distribuir ali por área, por tipo de custo, por centro de custo e o dado mensal. Para esse estudo especificamente, a gente fez uma coleta retrospectiva de 6 meses de custos e depois a gente fez mais uma alimentação prospectiva por mais 6 meses. Tá? Então, a etapa final é a elaboração dos dashboards gerenciais, ali, isso suportando a estratégia do negócio. Então, com a base de dados estruturada, é fácil a gente ir alimentando ali a informação. Não é uma informação que, por exemplo, a empresa vai precisar levantar. Normalmente, as áreas definidas, elas já têm esse levantamento interno delas. E, por fim, ali, a gente tem os benefícios da gestão de custos para a matriz, que melhora suas margens operacionais, traz visibilidade de novos investimentos, avaliação de áreas internas e o suporte na precificação de oferta de novos serviços. E o principal, né, que torna aí possível uma visão horizontal para melhor controle da instituição. Então, etapas para a implantação da gestão de custo. Nessa etapa de implantação, a gente tem os conceitos relacionados aos comportamentos de custo. Então, custo direto, um exemplo, remédio. Indireto, conta de luz, conta de água. Fixo, pode ser o aluguel. E o variável, seringas e agulhas. Aprofundando aí nas estruturas dos centros de custos, eu gostaria de fazer só um adendo, que tem empresas que conhecem bem seus centros de custos produtivos, mas têm dificuldades na hora que a gente vai falar sobre os centros auxiliares. Então, a gente tem duas bases. A ponta do iceberg é o centro produtivo, né, o que está à frente ali, e o ponto de atenção também tem que ser os auxiliares. Lembrando que para alguns... Oi? Não. Também não. Tudo bem. Lembrando que para alguns cenários, o custo indireto, né, o custo não associado à prestação de serviço, ele pode chegar até metade do custo, tá? Então, essa metáfora com a iceberg é do Gabriel Gato. Então, se eu usei de forma errônea, a Ludmilla nunca mais ele vai usar essa metáfora. Então, falando aí sobre os critérios do rateio, eu vou falar bem superficialmente de rateio, porque o rateio é um negócio que é complexo. Eu acho que, não sei se alguém aqui já trabalhou com rateio. Não? Já? Então, eu vou falar bem superficialmente. Então, quando a gente fala de rateio, a gente está falando da divisão proporcional de custos. É proporcional? Depende. Então, eu trouxe só algumas fórmulas de rateio. Então, para o aluguel é área, para o aluguel, depreciação e seguros é área. Energia
é o percentual do consumo. Água e telefone, a gente tem um valor tarifador, impostos e taxas ali a gente pode usar a área ocupada e outros custos e despesas, o número de funcionários. Para a base de custeio total, eu normalmente discuto com o cliente qual é a cenário de rateio que se aplica melhor para eles, porque às vezes a gente está falando de 2, 3 unidades, então o rateio ele vai ficando meio complexo. Então, a gente tem uma regrinha ali, uma fórmula básica para rateio, mas nem sempre a gente consegue aplicar de forma engessada. Então, esse slide é só uma reflexão para a gente, do que eu falei no começo, né, sobre a sustentabilidade, que é trazer essa integração entre os centros de custos que se conversam dentro da prestação do serviço, mesmo que direto ou indiretamente. E aí a conceituação e a classificação, a gente divide entre pessoal, material e consumo de materiais, custos e despesas gerais. Então, o pessoal são os salários, os encargos e os benefícios. Os materiais são os medicamentos, materiais médicos e cirúrgicos, as gases, os gêneros alimentícios, os materiais de escritório, de manutenção e qualquer combustível lubrificante que esteja associado. E as despesas gerais, a gente fala que são as contas da casa. Então, essa aqui é uma estrutura da base de dados, bem simples, claro, separada por centro de custo. A gente vai estruturando ali a base de custeio, entre centro de custo, rateio e tipo de custo. Eu já fiz algumas dessas algumas vezes, parece um pouco insano, talvez seja, mas dá tudo certo no final. E agora a gente vai falar sobre métodos de custeios. Os métodos de custeios são vários, a gente tem muita ramificação dentro das metodologias, com aplicações muito específicas. Então eu vou me focar de forma um pouco mais rasa hoje em absorção, direto e o ABC. E o meu pé na lama, que é o método que eu aplico hoje, o TDAPC. Bom, a gente falou um pouquinho antes sobre custos fixos e variáveis, né? Para base de custeio, porque fazia mais sentido. Então eu vou começar falando sobre a classificação dos outros dois, que são direto e indireto. O direto são os custos identificados com o centro de custo, não havendo ali necessidade nenhuma de rateio. Então é aquele custo ali, quanto custa aquele remédio X, não tem discussão. Então, remédio não, o salário da pessoa. Então, eu vou pagar para você R$1.000. Independente se você tem 1 ou 100 pacientes, esse é o seu salário, ele não vai mudar e a gente não rateia. Indireto consiste aí no custo que não há referência com o centro de custo em particular. Então, por exemplo, a energia elétrica, água, aluguel, que aí é custo da instituição. Esse é só um gráfico, né, mostrando o custo total, variável e fixo. Eu sou muito visual, então é só para a gente ver exatamente como que se comporta esse tipo de perfil de custo, esse custo. E não tem como eu começar a falar de custos sem falar do PNGC. Alguém já teve acesso? Já viu? Não. O Programa Nacional de Gestão de Custo, né, o PNGC, ele é um conjunto de ações que envolve aí a geração de aperfeiçoamento, incentivo, uma efetiva utilização de informação de custo para o gestor de saúde, visando ali o foco dele é a otimização do desempenho do SUS, propondo ali, estabelecendo diretrizes estratégicas prioritárias para a gestão de custo em saúde. Então, o que ele faz? Ele vai disponibilizar um sistema de informação muito específico, com uma metodologia padronizada, vai fomentar essa formação de capacidade técnica desses gestores de custos para o SUS. Também ele promove ali uma cultura de gestão de custo. Então, o
PNGC ele surge aí, né, da necessidade de estimular a implementação de práticas administrativas que propiciem a melhoria de processos, resultando aí um conteúdo informacional para subsidiar as decisões governamentais de alocação mais eficiente de recurso, gera melhor condição para o SUS, mais importância no desenvolvimento e da disponibilização da ferramenta deles, e ela capacita, proporciona os gestores do SUS informações que subsidiem a tomada de decisão mais racional. Qual é o ponto do PNGC? O PNGC ele só utiliza uma metodologia de custeio, que é a absorção. Então, em resumo, ele vai disponibilizar uma metodologia padronizada, que é a metodologia de custeio por absorção. Aí ele traz um sistema de informação muito específico, que a gente conhece pelo Apura SUS, e aí ele gera ali um apoio técnico em todas as fases de implementação na gestão de custos. Então, assim, no método de custeio por absorção, os custos totais são divididos entre diretos e indiretos. Os custos diretos são aplicados a cada departamento, os custos indiretos, que não é muito fácil de detectar, são retirados e colocados como despesa. Então, e eles são lançados diretamente no resultado, que é o meu ponto de atenção. Então, só para a gente ficar na mesma página, né, porque às vezes gera um pouquinho de confusão: investimento, perda, desperdício e despesa. São todos os tipos de gastos. Então, o investimento é aquele gasto que você vai ter agora, vai gerar ali um bem, vai gerar produção e rendimento depois. A perda é aquele gasto não intencional, né? O desperdício é aquele gasto associado pela não utilização do recurso racional. A despesa é o gasto com bens e serviços não utilizados. E o custo é tudo que é gasto direto e indiretamente na produção do produto ou na prestação de serviço. Então, passo a passo bem simples do custeio por absorção. Então, a gente separa o custo da despesa, a gente lança a despesa diretamente para o resultado, separa o custo direto e indireto, aloca o custo direto em produtos e serviços e ali atribui o indireto aos produtos via rateio. Eu sempre trago os pós e contras, porque nem tudo é perfeito. A parte boa é que ele segue os princípios contábeis, então ele é um método formalmente aceito, né, pela contabilidade de custos. Ele vai agregar todos os custos, tanto direto quanto indireto, e ele pode ser menos custoso de implementar, né? Acaba sendo o sistema ali, ele facilita muito. Como a gente não tem, os contras é que como a gente não tem esse relacionamento, né, com este bem ou serviço, então a gente acaba não conseguindo distribuir muito bem ali, utilizando os critérios de rateio, acaba tendo muita arbitrariedade. Então, quem já trabalhou com rateio sabe que é uma coisa muito delicada, porque a gente às vezes aloca muito custo no centro de custo e menos no outro, e aí acaba essa seleção, por ela ser mais padronizada, ela acaba sendo muito arbitrária. O custo fixo por unidade depende do volume de serviço, né? Isso é um problema. E ele não vai oferecer uma visão gerencial ali para a jornada de decisão, para tomada de decisão, porque ele vai prejudicar o entendimento de conceitos como margem de contribuição e até mesmo o custo real do serviço prestado. Custo direto ou variável é um tipo de custeio que consiste em considerar como custo do serviço apenas um custo variável incorrido. Então, os custos totais são divididos em fixos e variáveis e só são alocados ali aos produtos os custos variáveis. E os custos fixos eles vão ficar separados ali e colocados depois como despesa do período.
Tá? É a maneira mais simples, é a primeira base, né, de custeio, é a mais objetiva de alocar os custos. E os custos variáveis, eles são alocados diretamente à produção de cada serviço. Então, a gente separa o custo fixo dos variáveis, lança os custos fixos como despesa e os variáveis à prestação do serviço ali proporcionalmente. Os prós, não tem rateio. A possibilidade de mensurar o custo de cada unidade é mais simples e objetiva, e os dados para análise dessas relações de custo-volume é mais fácil de obter. Apesar da exclusão dos custos fixos ser algo que facilita os cálculos, também pode atrapalhar no processo de precificação de produto, porque a gente não vai ter ali exatamente as informações necessárias. Para projeção de longo prazo, custo direto também não é aplicável, e a separação de custo fixo e variável não fica tão clara como parece, porque existe custo ali e tem as ramificações dos custos como semivariáveis e semifixos. Então, essa informação às vezes não fica muito clara, fica muito a critério do gestor, e aí aquele cenário que a gente quer de engessar e ficar todo mundo na mesma página acaba não se aplicando. E por último, o custeio baseado em atividades, que é o ABC. Na visão tradicional de custos de serviços, o produto consome recurso na prestação de trabalho, né, na prestação de serviço, e na metodologia ele coloca que, na verdade, os produtos consomem as atividades e essas atividades consomem o recurso, como se fosse o movimento inverso. Então, ele pode ser usado como sistema de contabilidade de custo, de contabilidade de gestão, então ele é usado em alguns cenários. Ele identifica ali quais são os produtos que consomem mais recursos e quais são os seus consequentes gastos. E ele traz uma menor necessidade de rateios arbitrários. O contra é que ele geralmente foca em processos específicos, então ele normalmente foca numa atividade ou num centro de custo. Para você aplicar isso numa instituição completa fica muito inviável. Ele não é utilizado e adaptável facilmente a cenários novos, novas circunstâncias, e os dados utilizados são subjetivos e muito difíceis de validar. Então, a gente identifica as atividades, a compra de material, por exemplo, o que consome recurso, a atribuição do custo, identifica os direcionadores desse custo. O direcionador pode ser a quantidade do pedido, calcula ali uma taxa por unidade de direcionamento desses custos e atribui os custos aos produtos e serviços, multiplicando essa taxa de direcionador pelo volume. Eu acho que o ponto mais importante entre o custeio ABC e o TDABC é que, assim, é uma metodologia muito boa quando a gente está aplicando ela sem pensar, por exemplo, na saúde, na jornada do paciente, onde o tempo, às vezes, é o maior condicionador ali de custo. Então, falando sobre o TDABC, vou tomar mais uma água. Alguém já conhece o TDABC? Então tá. O TDABC, ele é uma metodologia, é uma derivação do sistema ABC. Ele possui como principal característica o custo baseado em atividades e orientado pelo tempo. É um método que permite às instituições financeiras aprimorem de maneira contínua o seu gerenciamento de custos, sem abrir mão do foco no cuidado prestado ao paciente. E esse objetivo é trabalhar de modo pelo qual a mensuração de custos de serviços seja ali mapeado dentro da gestão de custos. Tá? Então, com isso a gente consegue avaliar o desempenho financeiro quando comparado com outros meses ou com outros locais. E a gente tem aí um estudo importantíssimo no SUS que comporta aí essa relação entre esses cenários que vão gerando despesas em doenças raras. Então, a proposta para o TDABC do Javi Raras
aprimorar a gestão de custo por meio da implementação do método, pensando no mapeamento de processos, na mensuração de custo de todo o cenário assistencial. Então, a gente vai desenhar a jornada do paciente desde o começo até aquela repetição que a gente tem ali do acompanhamento médico. Então, para isso, foi feito um levantamento de custo unitário dos recursos humanos, materiais e medicamentos, o tempo e a quantidade desses recursos necessários aí para executar cada atividade. Então, para os primeiros passos do projeto do TDABC, a gente estabeleceu algumas regras, né? Então, o TDABC, ele é feito por doença, ele é usado como base o paciente modelo e o protocolo clínico da instituição. Então, nesse caso, a gente vai aplicando o máximo de informação referente à doença, por exemplo, cirurgia, medicamento, procedimentos, os potenciais tratamentos complementares, terapias, nutrição. E para esse estudo específico, a gente não aplicou o custo indireto, porque era um volume muito grande de centros médicos. Então, a gente vai trabalhar só com o custo direto. Então, o modelo do TDABC ele vai ajudar aí os gestores a compreender quais são as atividades que influenciam os custos, trazendo assim mais valor ao nível de processo e na tomada de decisão. É uma metodologia dinâmica de rápida manutenção, atualização e otimização das atividades e processos e custos pode ser rapidamente ajustada. Então, são informações, se você precisar alterar uma única informação dentro de um processo todo, é uma coisa muito simples de fazer. E assim, é indiscutível os benefícios associados à aplicação dessa metodologia na saúde, porque economizar nesse contexto significa utilizar o uso dos recursos de forma consciente, possibilitando atender melhor os pacientes. O igual volume financeiro, ou até melhor, gastando aquilo que realmente vai agregar valor para aquele paciente. Tendo o TDABC, ele é útil tanto quanto o nível gerencial, quanto para o operacional. Então, ele vai possibilitar alinhamento entre os processos, como de suprimento de demandas, e vai possibilitar aí, estabelecer pontos de referência para avaliação de desempenho. Tá? Então, a oportunidade de melhorias elas foram identificadas por meio da aplicação do TDABC, ela vai trazendo melhor compreensão do processo de cuidado, e no que diz respeito à padronização de processo, é o mapeamento de atividade e cálculo de custos por meio da metodologia, permitindo aí uma identificação de atividades que podem ser melhor desempenhadas e recebendo orientação padronizada. Tá funcionando isso aqui, Lud? Vê se tá ligado, sim. Tá. Então, para o RARAS, tá funcionando? Sim. Então, para o RARAS, a gente tem 13 doenças atualmente, mais ou menos 33 centros envolvidos no estudo. A gente implementou a metodologia em 20, 13 já finalizaram. A gente tem mais ou menos 36 fluxogramas entregues na plataforma com o PCDT. O PCDT é um protocolo clínico de diretrizes terapêuticas. Então, o que a gente fez? A gente chamou o especialista daquela doença e a gente desenhou um fluxograma para aquela doença, não da realidade dele, mas o que está descrito no protocolo. Então, o que o protocolo diz que caminho que o protocolo diz que eu preciso fazer para atender aquele paciente. A gente desenhou, estruturou, validou, e aí esse protocolo, ele é igual, obviamente, para todos os centros, mas a gente faz um comparativo de custo, porque quando a gente começou a implementar a metodologia, a gente se deparou que a realidade do protocolo é muito diferente do que está sendo feito, de fato, nesses centros médicos. Então, a gente tem 7 modelos de PCDT prontos, validados por especialistas. Eu estou na fila para validar outros 4. Das 8 primeiras doenças, tem uma doença que não tem PCDT, que é Síndrome de Prader-Willi, e das 5 novas também tem uma doença que não tem PCDT, que é Duchenne.
A gente tem 20 fluxos que estão em desenvolvimento da plataforma. Eu faço reuniões semanais com centros para validação desses fluxogramas, alterar informações. Eles têm muita dúvida em relação de, eu quero pôr esse cenário, eu posso pôr. A gente tem o Google Forms, que é o formulário que a gente manda para os centros para a gente começar a montar a estrutura dos clientes para fazer sentido na cabeça deles que tipo de informação que a gente vai associar. Lembrando que é um paciente médio, é um TDABC por doença. E a gente tem 28 fluxogramas aguardando a finalização de custo, que é a maior barreira do nosso estudo, obviamente. Então, esses são os tipos de análise que a gente consegue trazer no TDABC. Eu sempre falo para os meus clientes, mas não adianta. Quer dizer, a gente traz vários indicadores, vários dashboards de processos e custos, e aí a ideia é que para aquele cenário de gestão ele aplique os dashboards que forem mais interessantes ali dentro do recorte que ele quer ver. Então, por isso a gente traz tantos indicadores, e esse estudo ele é riquíssimo, então quanto mais dados vão entrando, mais a gente consegue enxergar ali o que a gente pode fazer com esses dados. Então a gente tem um custo médio por doença, né, no Brasil inteiro. Então, qual é a média de custo dessa doença no Brasil? Eu tenho o custo do centro, eu consigo fazer um comparativo do TDABC e o PCDT, eu vou falar um pouquinho para vocês daqui a pouco. O custo médio por tipo de recurso, então qual é o recurso que está utilizando mais custo. A gente pode fazer a parte da regionalização, né? Então a gente sabe que no Nordeste tem mais um perfil de doença do que, por exemplo, no Sudeste, e a geração de custo ali ela é muito diferente por região. O comparativo de custos, porque a gente está falando aí de mais de 30 centros, então a gente tem o hospital universitário, geral, ONG, policlínica, e é isso. E os tipos de tratamento, que pode ser medicamentoso, cirurgia, nutricional e terapias, e a etapa de acompanhamento, que a gente precisa alinhar isso, para todo mundo entender exatamente o que está incluso na etapa de acompanhamento. Então, a nossa aplicação da metodologia, ela parece simples e é de fato. Então, a gente separa entre processos. Os processos são os 4 pilares da jornada do paciente. Oi? Posso te perguntar? Claro. Quando você fala de custos, você fala de gastos financeiros, certo? E quando você fala de regionalização, você tem nesse estudo a diferenciação para o ICMS e a diferenciação para o modelo de aquisição? Seria maravilhoso. Não, porque para o Javi Raras, especificamente para esse estudo, a gente está aplicando custo direto. Então, o que é? Custo do recurso humano, custo dos materiais e dos medicamentos dentro de todas as atividades. Mas os medicamentos, os materiais, dependendo do estado que você compra, tem uma aplicação ICMS diferente. Mas é a perspectiva do centro. Sim, mas aí a gente vai trabalhar com a perspectiva do centro. Então, por exemplo... do Ministério, entendeu? É o custo daquele centro. Ah, tá. Então, mesmo se for o protocolo do TDABC, do PCDT, é o mesmo protocolo a nível nacional, mas a gente vê dentro do centro como ele está conseguindo custear aquilo tudo. É porque a gente tem uma dúvida bem crescente dentro do estudo, e às vezes eu preciso repetir isso várias vezes, que a gente tem 2 coisas dentro do SUS. A gente tem o custo, que é quanto custa, quanto que você foi lá e comprou, e quanto que o SUS está te repassando. Entendeu? Então, assim, o SUS está repassando R$10 na consulta, mas você sabe que aquela hora daquele profissional que atendeu aquela consulta não é R$10. Certo? Então, assim, como eu já trabalho com custo há muito tempo e eu estou no Raras desde que começou, às vezes o centro me manda o custo e eu falo, opa, isso aqui não é o custo. Entendeu? Então, eu já sei que ele se confundiu e me mandou o repasse. Então, a gente tem essa diferença, mas a gente não está associando, por exemplo, nenhum imposto associado ou custo de logística para alguns cenários de medicação. O modelo de aquisição, né? Por exemplo, se for doação, se for via ministério. Isso aí é bacana. A gente tem ali alguns recortes, por exemplo,
O cenário do Javi Haras, ele vai prever o custo da doença, independente de quem está pagando a conta. Então, vamos lá, você precisa de 2 remédios, um remédio o sistema vai te fornecer, o outro remédio você vai ter que comprar. Eu vou colocar lá no TDABC. Tanto foi comprado pelo paciente, tanto foi fornecido pelo sistema. Tá? O que for fornecido pelo sistema, a gente vai ter um valor padrão do que for fora do centro. Porque aí o centro vai passar o custo dele. Mas se o paciente utiliza do sistema para acessar aquela atividade, né, seja um medicamento ou seja um procedimento, a gente não vai ter como mapear esse custo de forma apurada, porque a gente não tem controle de exatamente onde o paciente conseguiu realizar aquela atividade. Ok? Pode fazer um comentário? Quando a gente que é da área, né, da saúde, vai para a economia da saúde, mas saindo da saúde, a gente tem uma visão diferente com relação a custo. Então, quando a gente vê o TDABC, ele mostra um panorama muito diferente do que a gente está acostumado. Então, o que a gente está acostumado a fazer, ontem a gente estava até conversando sobre microcusteio, é custear repasse, por exemplo, e é um microcusteio básico. Quanto que eu estou pagando aqui para fazer esse procedimento? O TDABC, ele dá exatamente, especificamente para esse projeto, você pode aplicar de diferentes formas, é entender quanto custa a doença, e não quanto o Ministério está pagando pela doença. Quanto o Ministério está pagando pela doença, essa informação ele já sabe. Exatamente. Ele sabe ele está repassando desde o princípio, olha, esse paciente começa fazendo estes exames de diagnóstico, mas ele fez no particular, então depois a gente consegue ver o que é custo particular e o que não é. Mas de forma geral, o resultado que a gente consegue entender é o macro, quanto custa essa doença. Exato. E aí depois, quero ver qual que é a perspectiva só que o centro paga, ou só o repasse, ou só isso. A gente fragmenta ali com aqueles pedacinhos. Pelas perspectivas de Exatamente. Isso. Eu vou destrinchar um pouco mais sobre o projeto, porque gera bastante dúvida mesmo. Então, a gente faz os 4 pilares da jornada do paciente, que é a consulta 1, que é quando o paciente, às vezes, já está com o diagnóstico, está com aquela suspeita, vai passar na consulta pela primeira vez. Diagnóstico, que são os exames que precisam para fazer aquele diagnóstico mais preciso, e dentro do diagnóstico está o retorno do paciente, que é para fechar o diagnóstico. Aí o tratamento, que pode ser cirúrgico, medicamentoso, terapêutico, nutricional, enfim, o que condicionar ali para o tratamento do paciente. E os acompanhamentos, que são as especialidades, equipe multidisciplinar e os exames que são feitos no acompanhamento. Então, são os 4 pilares, a gente mapeia os processos, as atividades, os recursos e o tempo. Então, estou trazendo aqui só um exemplo da estrutura da jornada. Então, da consulta 1, como eu disse, é só a primeira consulta, que o paciente está com aquela suspeita do diagnóstico. Então, dentro das atividades, a gente só tem o custo da recepção e do médico e os custos só de recurso humano. Aí a plataforma maravilhosa já faz o cálculo do tempo. Você coloca lá o salário do cara, o tempo da consulta e ele faz o cálculo. Para o diagnóstico, a gente tem os exames de diagnóstico e o retorno da consulta, as atividades e o recurso utilizado. A mesma coisa do tratamento, então as medicações, alguns exames para alinhamento da medicação e todos os custos, então a gente pega o custo de cada atividade. E por fim o tratamento, que pode ser acompanhamento especialista, equipe multidisciplinar e exames. Só um ponto importante que eu gosto de colocar do projeto Javi Haras, quando a gente fala de TDABC, a gente precisa definir um tempo para essa jornada. O tempo que a gente definiu foi de 12 meses. Então, o tratamento de 12 meses, o acompanhamento de 12 meses, a gente tem uma funcionalidade da plataforma de repetição, então eu consigo fazer ali o cálculo da medicação por aquele tempo e os acompanhamentos das equipes como um todo. Aí eu trouxe um mapa da representatividade dos centros que estão contribuindo com o TDABC. Então, a gente tem 4% na região norte, 21% na região nordeste. A contribuição maior que a gente tem é na região sudeste, 46%, porém a gente não tem contribuição no estado de Minas Gerais. 20% na região sul e 9% na região centro-oeste.
meu único ponto de atenção em relação à representatividade, que é uma coisa que eu falo muito dos centros, no sentido de até engajar mesmo, em relação aos recortes. Então, um exemplo, na região norte, a gente vai ter um recorte que é uma policlínica. Uma policlínica, ela vai ser o recorte ideal para o cenário da região norte para a doença rara? Não. Mas, se os centros não colaborarem, né, não contribuírem, a gente vai acabar trazendo esse único centro como recorte da região norte. Então, se você estiver preocupado com o perfil do recorte que vai ter de custo da sua região, no seu estado, precisa contribuir. Exato. Eu não pressiono, tá, gente? Então, essa é a nossa plataforma de Pivele. Eu não trouxe, eu pensei até em compartilhar a tela e abrir a plataforma, mas acho que não sabia se é da internet. Então, essa tela que aparece é a tela dos dashboards. Então, eu vou trazer alguns deles para vocês hoje. A Tipivele é uma plataforma gerencial. A gente faz dela a pesquisa clínica, o TDABC e a jornada de valor. Ela tem algumas outras funcionalidades voltadas à precificação, a faturamento, etc. Mas ela tem sido a responsável aí nessa coleta rica que a gente tem feito no JavaRads. Então, a Tipivele, ela recebe os dados, ela estrutura dentro dos processos e ela vai permitindo ali, depois que eu faço análise deles, junto com a nossa equipe maravilhosa Data Science, para trazer os melhores indicadores de custos para esse estudo. Então, vou falar um pouquinho sobre o PCDT, né, sobre essa divergência que a gente tem aí entre o caminho do centro e o PCDT. O maior ponto que a gente tem é a barreira de acesso. Então, não sei se vocês conhecem o PCDT, mas o PCDT ele vai designar ali para o cara ser diagnosticado para aquela doença, ele precisa fazer o exame X. Se ele fizer o exame X e der positivo, ele vai ter ali um acesso àquela medicação, aquele tratamento, aquela cirurgia, etc. Só que às vezes, especificamente sobre doença rara, esse exame X é um exame de genética, que não é um exame que você vai fazer em qualquer lugar. E aí o médico ele vai traçando utiliza de outras ferramentas para fazer o devido diagnóstico do paciente, mas isso vai automaticamente barrear ali o acesso do paciente com a medicação. Então, qual é o cenário que a gente tem hoje preocupante para a doença rara no Brasil? A gente tem medicamento do PCDT que o paciente precisa judicializar para acessar, porque ele não tem o exame diagnóstico necessário. Bom, a gente tem N explicações para isso, mas esse é um ponto de maior atenção. Por conta disso, a gente está fazendo um comparativo entre a realidade do centro e o PCDT. Então, pensando no custo total, né, e o tempo investido na linha de cuidado, a gente traz esses 3 recortes para a doença, né? Então, o TDABC do centro, né, cada centro vai ter o seu, o PCDT, que é o que eu expliquei para vocês, que é o protocolo, e a média nacional, né? E aí a gente já consegue ver aí uma diferença bem significativa entre o PCDT e o TDABC. A gente está falando ali da mesma doença. Então, o PCDT é mais caro do que o TDABC, tem uma explicação para isso, porque às vezes o PCDT direciona o paciente a fazer exames e acessos a terapias que, às vezes, na realidade do centro ele não consegue acessar. E, na média nacional, a gente tem aquelas diferenças que eu falei para vocês, que são os perfis de centros que estão contribuindo para o estudo. Então, do jeito que eu falei para vocês, a gente tem o custo total, material, medicamentos, profissionais e os exames. Tá? Os exames, eles normalmente eles vêm com um custo médio. Então, o custo do exame, o hemograma custará R$8. Desses R$8 está o material de coleta, o material para análise, enfim, eles fazem um custo ali definido. Então, esse é o perfil de tipo de centros que a gente tem contribuindo hoje no estudo.
Então, a gente tem o hospital universitário, o hospital geral, policlínica, hospital particular, né, filantropia, e centro referenciado em doença rara. Tá? A gente tem ONGs também, né, tipo a PAI, mas eles não finalizaram ainda, então é por isso que eles não estão no gráfico. Então a gente vai trazer proporções, né, nos momentos da jornada. Então, quais são os momentos da jornada que estão gerando mais custo? Então, para essa doença específica, o custo massacrante da jornada é o tratamento, provavelmente a medicação. E a gente quase ali não consegue visualizar os outros momentos da jornada, mas eles estão devidamente mapeados. A proporção de custo por momento da jornada. Então, o tratamento gera mais custo, aí a gente consegue visualizar que dentro do tratamento que está gerando mais custo é o medicamento, seguido por exame material. Só um adendo sobre a TIP velho, todos esses gráficos, eles são, como é que fala? Alimentados. Oi? Alimentados. Não, que a gente passa o mouse. Interativos, gente, eles são interativos. Então, quando você passa o mouse, ele vai trazer um proporcional e um custo daquele momento da jornada, tá? Oi? O custo é sempre levar o custo real ou não? Oi? O custo, porque, por exemplo, a gente está falando ali de hospitais, policlínicas, entre outros. A gente sabe que existe um incentivo fiscal, por exemplo, para algumas fundações. Sim. Então, por exemplo, ela compra um preço real, um preço bruto, mas ela tem um retorno de ICMS, ela paga não. Você leva em consideração o custo real ou o custo total? Tá, o custo total. Tá? Senão a gente ia ter que criar uma outra vertente e a gente tem regras diferentes. Se pensar, por exemplo, se aquele repasse, vamos pensar assim, se aquele repasse é feito diretamente do SUS, né, do governo federal, a gente tem uma análise. Se for por Secretaria do Estado, é outra análise. Se for por Prefeitura, é por outra análise. Então, a gente tem um cenário que, assim, às vezes, para a mesma doença, a gente tem até uma doença específica que um centro só no país consegue acessar a medicação de forma a prefeitura, o Estado compra através da Secretaria do Estado e todo o resto do Brasil judicializa. Então a gente vai ter um cenário específico para aquele. Então, conforme o que a gente precisaria era estudar os níveis de repasse que estão sendo feitos. Lembrando que para medicação, exames e alguns tratamentos, a gente tem níveis de repasse. Então, o SUS repassa X, o Estado repassa Y, a Prefeitura, às vezes, também faz um repasse, e, às vezes, também tem outros financiadores. E aí, isso, realmente, a gente não teria condição de mapear nesse momento. Ok? E os centros têm muita clareza, né, de vários... Lembrando que... Exato, lembrando que a gente está desenhando o TDABC com equipe clínica, né? O Javi Raras, ele é uma pesquisa clínica, né? Com desfecho econômico para a gente trazer a jornada de valor. Então, às vezes, até esse tipo de detalhamento ele é um pouco mais complexo. Para alguns hospitais, eu acho que mais no hospital universitário mesmo, eu estou conseguindo ter reuniões diretamente com as áreas financeiras. Então, área de compras, área de custos, a própria gestão dos hospitais, o que facilita muito a comunicação e a gente consegue alinhar melhor a expectativa ali do dado alocado. Mas, normalmente, eu peço o custo total, porque, assim, já não é uma informação que eles têm embaixo pronto, demora, é a barreira principal do estudo. Então, eu acho que se a gente pedir esse tipo de nível de alimentação de informação, a gente não consegue avançar no estudo. Então, aqui, falando exatamente sobre isso, a gente tem essa proporção de custos, onde o custo maior é o custo de medicação e o custo da medicação, parte dessa medicação o paciente consegue retirar no centro, o centro fornece para ele, outra parte ele consegue pelo SUS, provavelmente em alguma farmácia de alto custo, uma outra medicação ele tem que comprar, mas boa parte do tratamento dele ele tem que judicializar. Ele não consegue acessar o tratamento como um todo pelo sistema. E aí aqui eu trago a linha do tempo. A linha do tempo ela é um gráfico bem prático.
Então, a largura da barra ela representa a quantidade de atividades realizadas dentro do momento da jornada, respeitando ali as cores da jornada. E o custo de cada momento aparece apenas no texto. Essa linha do tempo eu acho ela bem legal para a gestão, porque às vezes a gente tende a cortar o que tem mais atividades e nem sempre o que tem mais atividades é o que demanda maior custo. E aqui eu trago um percentual do que está gerando mais custo por momento da jornada. Então, a consulta 1, obviamente, é o recurso humano. No diagnóstico, são os exames. No tratamento, a gente tem o custo do medicamento mais alto. E no acompanhamento, a gente tem o custo de profissional, que fica mais elevado porque tem as especialidades e a equipe multidisciplinar. Então, trago aqui as nossas produções científicas, né? As produções científicas do TDABC, da equipe do Jovem Raras como um todo, né? Que inclui a MEIPES e os centros contribuintes, temos a Ludmilla ali também contribuindo. Então, esse primeiro é o que eu falei, né? Sobre os comparativos entre o PCDT e a realidade do centro. Esse é especificamente para a osteogênese imperfeita, então a gente tem ali os recortes de cada momento da jornada, naqueles 3 pontos que eu mostrei para vocês, e por que essas diferenças acontecem. E o último que a gente teve, esse é o último, é exatamente os dados preliminares para a osteogênese imperfeita, que é uma das doenças raras que a gente está mapeando hoje. E ele vai trazer, na verdade, ele está trazendo os dados preliminares do que a gente já tinha coletado. Está para finalizar já a coleta de osteogênese imperfeita, então a gente vai conseguir descrever aí, espero que sim, sobre esses resultados de forma mais detalhada, né? Bom, mais uma vez, obrigada pela oportunidade de falar. Se tiverem dúvidas, eu estou à disposição. Me desculpem pela asma, foi culpa da asma, mas eu fiquei de pé, eu acho que eu melhorei um pouco. Eu vou morrer até o final do dia, pode ser. E dúvidas? Ótimo. Muito obrigada.